Provérbios 8:36. Aquele que pecar contra mim violentará a própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Hoje estamos no 25º dia da guerra entre Israel e Hamas. Israel, que foi atacada de forma covarde e proposital por este grupo terrorista Hamas, na data 7 de outubro, em pleno sábado e em um feriado nacional. O Hamas atacou por ar, por terra e pelas águas, deixando um saldo de mais de 1.400 pessoas assassinadas, incluindo crianças e pessoas de idade. Senhores e senhoras, pai de família, sem contar com o número grande que eles levaram como reféns. Só na danceteria, onde havia mais de 3.000 pessoas de vários países, jovens se divertindo, eles atacaram ali e mataram e assassinaram covardemente 250 pessoas, 250 jovens. O Hamas é um grupo terrorista. Israel achou por bem retalhar e com toda razão, se defendendo e defendendo aquela nação. A única nação democrática do Oriente Médio. Mas Hamas não está nem aí, porque no lema da bandeira nós amamos a morte, não a vida. E Deus é claro em dizer que aqueles que pecarem contra ele, aqueles que odeiam a Deus, e o homem pode odiar a Deus odiando o próximo, ama a própria morte, a morte é morte eterna. Por isso que o Paulo diz, aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, quer dizer, morte eterna. E aquele que semeia no espírito colherá vida eterna. É assim que a palavra nos ensina. O grupo Hamas está ali em Gaza, impondo uma ditadura há 20 anos. A autoridade palestina recebe ajuda humanitária da comunidade europeia, dos Estados Unidos e da própria Israel, bem como de Catar. Esse país que cedeu a Copa recentemente. Catar, há quem diga que repassa cerca de 30 milhões mensal para a autoridade palestina. Parte desse dinheiro vai para Hamas, para investir em armas e munições. Não é à toa que eles construíram a maior rede de túneis do mundo. São cerca de 1.300 conexões, ou melhor, 1.300 pontos de conexões numa extensão de 500 quilômetros. E ali eles estão para esperar a ação de Israel para que haja uma maior baixa possível por parte do exército israelense. Mas o Benjamin Netanyahu já falou em entrevista que vai catar de um por um dos terroristas de Hamas. Infelizmente, o Brasil, na pessoa do Lula, é a favor de Hamas. Por quê? É só pesquisar aí nas redes sociais, o Lula saindo em fotos com líderes de Hamas. E o Lula nenhuma vez falou, nem ele nem a imprensa admitiu que Hamas seja um grupo terrorista. Mas por que o Lula não fala? Porque é amigo de Hamas. E a imprensa não fala? Porque é patrocinada pelo governo do Brasil. Só a Globo recebeu 32,7 milhões de reais para poder fazer propaganda a favor deste governo. A Band recebeu 5 milhões, SBT 12 milhões e Record 13 milhões e Rede TV 1 milhão. Por isso que não pode falar mal desse governo. Mas essa imprensa fazendo assim, se posicionando em favor do Lula, que é amigo de terrorista, desse grupo terrorista, essa mídia está deixando claro que é contra a liberdade de expressão e contra a verdade. Porque não são jornalistas, são verdadeiros militantes ideológicos. Deus continua falando que esses que têm pecado de forma dolosa contra Deus, têm aborrecido Deus através do próximo,
vão pagar com a morte eterna se não se converterem. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a vida eterna, mas eles não querem. Eles querem ideologias que vão contra princípios e valores da palavra de Deus. Eles preferem se opor à cultura judaico-cristã. Eles preferem se opor ao cristianismo, a Israel, à nação de Israel, mas não se colocam em oposição a esses grupos terroristas, que são patrocinados por países como o Irã. Imagine, a ONU, que podia fazer alguma coisa, foi criada com esse propósito, não faz nada. E não faz porque até na figura do seu secretário-geral estava evidenciando esse espírito antissemita. E não é por acaso que o presidente da Comissão para Direitos Humanos na ONU é um iraniano. Irã mata gays, mata homossexuais, mata cristão e apedreja mulheres que são infiéis ao islamismo. Porque o Irã defende a ala mais radical do Islã, que é o xiita. Deus tem a misericórdia dos palestinos, árabes e dos israelenses que estão sendo vítimas dessa guerra. E Deus tem a misericórdia das nações. E eu cito aqui mais uma vez, que já citei em outro vídeo, a passagem do Apocalipse 22:13. 22:17. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. Quem quiser venha. E quem tiver sede tome de graça da água da vida. A água da vida é Jesus. Não vai melhorar, a tendência do mundo é piorar. E nós temos que nos voltar para Deus, porque está cumprindo também Apocalipse, onde é dito que o justo procura se praticar a justiça ainda. O santo procura se santificar ainda mais. Mas o perverso, o injusto, aquele que é o profano vai continuar na lama do pecado ainda, porque assim está escrito e assim vai se cumprir. Por isso que esses que estão a favor do crime, a favor do terror, a favor dessa ideologia comunista que é genocida, é só pesquisar. China matou no governo do Mao Tse-tung quase 100 milhões de chineses. A União Soviética, mais de 20 milhões na figura do Lenin e do Stalin. E continuam matando até hoje. Não existe diferença entre o comunismo radical, esse socialismo radical, extremista e os grupos terroristas. São farinha do mesmo saco e são contra a vida. São contra Israel, são contra o cristianismo, são contra Deus e contra tudo e todos. Mas os que pecarem contra mim, diz Deus, violentará a própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. Deus tenha misericórdia. Valério.